Bom, agora vamos começar a fazer o mesmo processo que a gente fizemos na barba, na asa. Depois vamos duplicar ela. Então, imaginando que a asa ela é branca, né, para o azul, a gente branca ou azul no caso, né, podemos usar essas duas cores. Então, o escuro do branco poderia ser cinza ou um azul bem clarinho. Neste caso, eu vou usar cinza. Se eu por acaso achar que o azul fique mais bonito, depois é só mudar a cor. Então vamos criar, imaginando agora que está toda iluminada, vou acrescentar sombras. Como eu falei, não importa qual a sua decisão, mas é interessante para pensar, sabe? Ver qual que é mais fácil para você pensar. Então agora eu vou imaginar que a luz está no mesmo lugar, obviamente, e vou pintar esse lado da asinha aqui. Vou pintar o lado da sombra. Fiz errado, estou ajustando aqui. Mesmo processo da barba. Selecionei os dois e fiz uma intersecção. Vou colocar azul, vamos ver se fica legal. Branco. Azul, só o Ctrl, segurando o Ctrl. Para ele ficar um pouco azul, não esse azul 100% aqui. Vou acrescentando o azul no branco. Ctrl Page Down. Deixa eu ver, testar no cinza novamente. Acho que no cinza ficou mais, no meu ponto de vista, ficou mais legal. Vou afinar esse lado. E agora vamos fazer o mesmo processo nas penas. Como a luz está aqui, provavelmente que as penas nem teriam muita sombra, né? Elas teriam a sombra mais próxima aqui da junção entre elas. Mas vou fazer como se fossem mini facas de 2 gumes, para eu poder ter um sentido aqui. Seleciono os dois, faço intersecção, apago e pinto com o conta-gotas já no cinza para não ficar procurando aqui. Apago e vou pintando. Vou deixar com o botão direito a cor preta e com o botão esquerdo sem cor nenhuma, para quando eu pintar não acontecer de ficar preenchido já. Por que eu faço por fora? Para não precisar ficar fazendo aqui, ó, adivinhando onde que está a linha de baixo. E vamos supor que eu pinte. Pode ficar essas estranhezas aqui, ó. Então, quando eu estou desenhando, deixa eu fechar aqui, eu já faço por fora, que daí não tem esse problema. A intersecção vai fazer certinho. E assim vamos indo. Já dá bastante diferença deste para este. Vai se tornando automático conforme você vai fazendo. Depois de um tempo você pode assistir um filme, um seriado, enquanto vai fazendo isso. Depois que você já tem as ferramentas já se tornam automáticas, você consegue
nessa parte de finalização, consegue ir criando experiência o suficiente para nem pensar mais no sistema. Só vai executando. E não importa a ferramenta, pessoal. Se você usa Corel ou Illustrator, o processo de vetorização é praticamente o mesmo. O que muda é onde se encontra cada ferramenta. No Corel vai se encontrar, vamos supor, no lado esquerdo, tal ferramenta, o outro vai estar escondido, no Corel tal ferramenta vai estar escondido e lá vai estar mais fácil. Eu trabalho há muitos anos com Corel e nunca tive problema com gráfica, com o cliente. Porque o cliente, na verdade, ele não quer saber qual programa que eu uso, ele quer saber que eu entregue. Então, no meu caso, nunca tive problema nenhum. Aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou pintar de branco e vou pintar a pena de cinza, que ela tem mais... Aqui inverteu, né? Tem menos detalhes iluminados. Mas claro, se você for trabalhar em uma agência que exige tal programa, então é melhor aprender, na minha opinião, os dois. Eu também mexo com 3D, já mexi no Blender, no Maya, no 3D Max. Eu gostava muito do 3D Max, mas depois que eu aprendi a mexer no Blender, eu gosto mais do Blender, usando um exemplo em outro segmento de arte. E já fiz trabalhos no Blender, então, e o cliente não me exigiu que fosse no Blender. Eu fiz porque eu achei mais rápido. Então eu dou muito mais valor ao que eu executo mais rápido do que o que o cliente possa falar, porque o cliente não sabe a maioria das vezes. Aqui eu vou fazer uma duplicata, apertei a tecla mais, vou tirar o contorno, diminuir um pouco. Esse aqui não estava convertido, Ctrl Shift Q. Então esse daqui vai ser a luz e o de fora a sombra. Vou deformar um pouco. E faltou uma peninha aqui embaixo. Voltando a falar sobre isso, hoje o meu ganha-pão... Hoje não, há muitos anos é só no Corel praticamente. Tudo que eu faço é com ele. Então ele me saiu barato. Eu comprei o notebook, não é muito potente. Nunca tive notebooks potentes ou computadores potentes. Sempre o melhor custo-benefício. E sempre me dei bem, pessoal, no sentido de trabalhar tranquilo. O cliente dá muito mais valor em você ser honesto, pontual, do que qual programa você usa. Agora eu vou duplicar para cá, tá? Vou agrupar tudo aqui para ser mais fácil de apagar. Dupliquei, vou usar ele como centro já. Ctrl X, só para ficar na memória, apago. Ctrl V. Pronto. Agora eu posso, se vocês quiserem, é bom salvar, né? Mas se vocês quiserem, pode inverter também. Colocar o que tiver branco em cinza. Então eu vou pintar tudo. Eu vou fazer isso porque eu sou chato, mas você não precisa. E o que era cinza vai ficar branco. Pronto.
Não parece, mas está invertido. Veja. Aqui está cinza e aqui está branco. Talvez o olho confunda porque a luz está vindo daqui. Então a gente entende isso aqui certinho. Agora vamos para o elmo. Vou fazer alguns detalhes apenas, porque eu não quero fazer ele muito reflexivo para não perder muito a qualidade dos detalhes aqui. Fazer uns desenhos meio malucos, como se eu estivesse refletindo algo. Aqui embaixo também. Agora eu vou fazer como se ele fosse todo iluminado. E eu vou desenhar a sombra. No caso dos materiais de metal, eles têm outras características. Mas como é um desenho simplificado, eu não vou fazer com muitos detalhes essas características. A luz está aqui, então aqui estará a sombra. Vou soldar. Aqui também. Aqui eu vou ter que colocar um pouco mais de cor. Neste caso, pessoal, como o metal, eu quero que tenha uma interação também com o material aqui. Eu vou fazer com que esse desenho aqui seja duplicado. Eu já explico. Trouxe a asa para frente. Eu vou desagrupar aqui. O reflexo vai passar por cima desse material, deste desenho também. Então eu vou criar uma outra cor. Vou fazer uma intersecção. Vou pintar ele de outra cor só para vocês verem. Ctrl Home. Agora vejam que ele passou por cima. Aqui tem um desenho à parte. Ó. Vocês devem se perguntar, não tem um jeito mais fácil? Sim, tem a transparência, que eu vou explicar numa próxima aula. Só que para um desenho ser totalmente vetor, ele precisa ser, até os reflexos precisam ser ilustrados e não ter quase nenhum efeito de transparência ou sombra feita, sabe? Porque isso vai pesando o arquivo e tem algumas empresas que preferem um arquivo assim, totalmente vetorizado. Então, nesse caso, depende mais do que o cliente precisa. Aqui também eu vou criar um reflexo. E agora um lado do capacete é diferente do outro. Então eu não preciso espelhá-lo. Mesma coisa, agora eu seleciono, dei um Ctrl para desagrupar, seleciono este e o reflexo, faço uma intersecção e vou pintar com a outra cor. Pronto. Veja que ele dá um aspecto de molhado, iluminado, né? Então, imaginando que aqui tenha a mesma linha, eu vou criar um outro aqui. Pronto, veja que tem uma continuidade. Aqui também. Soldar. Vou criar uma intersecção com esse desenho. Pintar. Passar para frente, Ctrl+.
Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, só que com desenhos diferentes. Vou fazer a mão livre agora para vocês verem. Vou criar algo aqui. Porque o reflexo do material de metal, ele reflete o que está no ambiente. Então, é difícil, você tem que imaginar o que possa estar no ambiente nesse momento e tal, ou criar uma coisa aleatória, né? Que é o que eu estou fazendo agora. Não estou tentando imaginar nada, só estou fazendo aleatório. Aqui eu vou arrumar essa ponta. E como eu falei, esses detalhes não são obrigados a serem feitos. É só uma questão para vocês verem como eu faço, né? Como eu faria, no caso. Eu dei 2 cliques e ele abriu a ferramenta de personalização. Aqui eu vou criar uma intersecção. Porque o desenho vai acabar ali. Vou puxar um pouquinho mais. E aqui, como a asa vai afetar o reflexo, então eu vou tirar esse pedaço aqui que seria equivalente à asa também. Pronto. Eu vou criar uma intersecção também. Vou pintar de vermelho. Vou trazer para frente. Aqui também, intersecção. Pinto de vermelho, trago para frente. E no arabesco também. Ctrl. Pronto. Agora, faltou aqui o detalhe deste espinho. Eu só vou criar... Vou deixar ele cinza. Vou deixar o reflexo branco. Pronto. E vamos para a finaleira, que seria a pele, os dentes e a pedra. E os olhos aqui. Até mais.